El gobierno ya no sabe dónde se nos llevó y lo que queremos es que nos lo entreguen con vida, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos, vivos los queremos, vivos los queremos. Onde está Miguel Ângelo Hernandes Martinez? Onde está Maurício Ortega Valderrio? Onde está Antônio Santana? Benjamin Ascendio? Carlos Villarreal? Carlos Munhoz? César Hernandes? Christian Telumbre? Christian Garnícia? São esses os 43 estudantes, em torno de 18 e 19 anos, que foram, no ano passado, fazendo um ano a partir de amanhã, sequestrados pelo Estado mexicano, entregues ao paramilitarismo, assassinados, e até hoje a comunidade internacional cobra, sim, uma resposta desse Estado. É por isso que hoje nós estamos aqui em frente ao Consulado do México, porque nós diremos contundentemente: se vivos levaram, vivos nós queremos! Vivos levaram, vivos nós queremos! Ayotzinapa, o caso de grande comoção mundial, expressou o dia a dia dos trabalhadores e da juventude no México, que são constantemente reprimidos. Um período esse de militarização do Estado, que foi preparado nas últimas décadas pelas grandes contrarreformas que ocorreram no México, como a contrarreforma energética, trabalhista, do transporte, que retiraram de grande parcela da população mexicana o direito a coisas básicas da sua vida, como a saúde, transporte, a moradia de qualidade e direitos trabalhistas, que prepararam, junto com o paramilitarismo, a grande repressão aos trabalhadores. E mostra o desenho do Estado que vem se formando na América Latina, cada vez mais voltado à perseguição de movimentos sociais organizados e dos trabalhadores em luta por seus direitos. Esse ato tem o objetivo de marcar tanto a desaparição de 43 jovens, quanto marcar a luta política da juventude, dos trabalhadores na América Latina, e por isso aqui estamos hoje. Um ato que ocorre, mesma hora e local, em diversos lugares em todo o mundo. E aqui no Rio de Janeiro, estamos justamente em frente ao consulado mexicano, por entender que o Estado foi responsável pela morte desses 43, pelo desaparecimento desses 43 jovens. Então é do Estado que nós exigimos respostas, que até hoje se nega a prestar esclarecimentos sobre o que aconteceu, negando sua clara vinculação com os monopólios e com grupos paramilitares. Gostaria de, nesse sentido, trazer aqui uma mensagem de solidariedade à Federação de Jovens Comunistas, ao Partido Comunista do México, organizações essas que também têm constantemente seus militantes sendo assassinados, desaparecidos ou encarcerados pelo Estado. Gostaria aqui de apenas mencionar alguns que foram assassinados há pouco tempo, dirigentes do Partido Comunista do México. Camarada Raimundo Velasquez. Presente. Camarada Samuel Vargas. Presente.
Camarada Miguel Solana. Presente. Camarada Ana Lília Gatica. Presente. Camarada Luiz Olivares. Presente. E junto a isso, exigimos a imediata libertação de Guilherme Bonilha, dirigente sindical do Partido Comunista do México, que foi preso por lutar por direitos contra as contra-reformas trabalhistas que ocorreram no México e por direitos do livre sindicalismo no país. E assim como exigimos a imediata aparição do camarada Henrique Lopes, que sumiu uma liderança incontestável nos movimentos sociais, que foi desaparecido e até hoje não se tem notícia. Não é normal 43 jovens sumirem em um país porque estavam apenas lutando pelos seus direitos, lutando por uma educação pública, gratuita e de qualidade. Isso não é normal, né? E a gente está aqui para falar que essa criminalização, essa perseguição a todos os lutadores sociais não é uma exceção do México. E é muito importante essas articulações, não só aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, mas no mundo inteiro, para lutar contra o crescente terrorismo de Estado que vem sendo a tônica de diversos governos na América Latina e também em outras regiões pelo mundo. Isso é muito sintomático quando, por exemplo, o governo brasileiro vem fazendo uma proposta, aprovar uma lei antiterrorismo em pleno século XXI, que visa criminalizar qualquer luta social, visa criminalizar os sindicalistas, visa criminalizar o movimento estudantil, visa criminalizar o movimento popular em geral, qualquer organização da classe trabalhadora, organização popular em luta. E por isso essa importância desse ato, um ato simbólico, um ato importante para marcar terreno que enquanto houver perseguição, enquanto houver criminalização das lutas que estão em curso, haverá cada vez mais luta, haverá cada vez mais resistência, haverá cada vez mais lutadores que estão aqui para falar que a humanidade não pode ser desumanizada, que lutar, a rebeldia, a insurgência dos povos é um direito fundamental, é uma questão fundamental para, inclusive, fazer o mundo, fazer a humanidade avançar contra a tirania, contra a concentração das riquezas, contra todas as injustiças sociais que está por aí. E para aqueles que pensam que no Brasil isso não é possível, vamos lembrar da ditadura empresarial militar de 64, que também fez a mesma coisa com os estudantes aqui no Brasil. Vamos lembrar também que na época das manifestações de junho contra o aumento das passagens, também lutadores foram perseguidos pelo estado do Rio de Janeiro e em outros lugares do Brasil. Então é importante a gente estar aqui mostrando a solidariedade daqueles que lutam todos os dias contra a repressão do Estado. Porque o Estado mexicano é muito parecido com o Estado brasileiro. E que na hora que a crise aperta, os primeiros a desaparecerem, os primeiros a sofrerem, são aqueles que lutam todos os dias pela emancipação humana. Então, assim, é importante mostrar para aqueles que estão aqui no Rio de Janeiro que a luta no México também é a luta no Brasil, que a luta na Colômbia também é a luta no Brasil, que a luta na Europa também é a luta no Brasil, que a luta na África também é a luta no Brasil. Então, solidariedade a todos os povos lutadores e a classe trabalhadora. Militares que existiram na Colômbia, que na década dos anos 90 faziam uma chacinha, uma massacre na Colômbia a cada semana, são os mesmos paramilitares que hoje são o principal obstáculo dos diálogos de paz entre a insurgência das Farc e o governo de Juan Manuel Santos. São os mesmos paramilitares que ameaçam a Marcha Patriótica, o Congresso dos Povos e absolutamente todas as organizações sociais que pensam outra Colômbia, outro mundo, né? São os mesmos paramilitares que entraram no território venezuelano e estão desestabilizando o processo da Revolução Bolivariana, né? São os mesmos paramilitares articulados com as forças do Estado que estão assessorando as forças militares do Paraguai. São os mesmos paramilitares que no México, articulados principalmente com o narcotráfico, estão assassinando o povo mexicano. Só para fazer um link com o Brasil e o narcotráfico e as forças da repressão e as forças escuras que hoje estão ameaçando o povo brasileiro.
são as mesmas forças que estão jogando a culpa do narcotráfico no pobre favelado, mas não fala nada do narcotráfico que realmente tem o poder político neste país. Então, só esclarecer que precisamente esse link do paramilitarismo e do narcotráfico que surge na Colômbia é o que estão exportando para todos os lados e é o que a gente quer evitar. Por isso estamos contando as nossas experiências. Não queremos que o que aconteceu na Colômbia, por uma massacre a cada semana, aconteça no México, no Paraguai ou aqui no Brasil. Por isso que a gente tem que ver muito bem quais são os inimigos da nossa classe, quais são os inimigos dos nossos estudantes e, nesse mesmo sentido, qual vai ser a luta que nós vamos enfrentar eles. Então, desde a Marcha Patriótica, queríamos também participar desta linda homenagem, né, desta interessante articulação, e saibam que conosco podem contar para esta luta e para esta guerra contra aqueles que están tentando nos asesinar. La opresión se ha vuelto una cuestión globalizada. La opresión no solo es una cuestión de México, la opresión no es una cuestión de Brasil, de Colombia, sino que la opresión es una cuestión de las clases dominantes a las clases oprimidas, a los estudiantes, a los obreros, profesores, albañiles y trabajadores, que día a día construyen un mundo que queremos ver en igualdad, en solidaridad, todo eso. La lucha que emprendieron los 43 compañeros de Ayotzinapa es una lucha que hacemos los estudiantes de Brasil, es una lucha que hacemos los estudiantes colombianos, es una lucha que se hace en Argentina, que se está haciendo en Europa, que se está haciendo en Arabia, que se está haciendo en África. Es una lucha internacional. Y el llamado que queremos hacer acá es que si la opresión es internacional, la unidad, la revolución tiene que ser también internacional. Si la opresión, si la violencia, si las masacres, si la muerte se tiñen de una bandera globalizada, pues entonces nosotros también tenemos que hacer una guerra contra las clases opresoras también que sea internacional. Entonces nuestro llamado es, unámonos también como pueblos, unámonos también como agentes de cambio, y que si nosotros podemos construir este bloque, este mundo que han diseñado los ricos, nosotros también lo podemos destruir y formar un camino para el hombre y la mujer nueva. El llamado de nosotros y nosotros es ni guerra entre pueblos, ni paz entre clases. Que a Ayotzinapa não termina aqui nessa data, mas é uma chama que continua acesa a vida de 43 jovens, heróis, que servem de exemplo para a juventude e trabalhadores de todo mundo para continuar nessa luta. Vivos levaram! Vivos queremos! Vivos levaram! Vivos queremos! Vivos levaram! Vivo nós queremos! Vivos levaram! Vivos queremos! A él y a los 43.